Bem-vindos, somos acadêmicas do curso de Psicologia do sexto período da Unievangélica. Nosso grupo ele é composto pelas acadêmicas Amanda Leonel, Ana Laura Ludovico, Natália Barros, Raíssa Oliveira e Vitória Morim. Vamos apresentar um estudo de caso de uma paciente com dermatite atópica em uma leitura biopsicossocial. O objetivo do estudo é elaborar um psicodiagnóstico de uma paciente com queixa dermatológica, mais especificamente dermatite atópica, em busca das características mais evidentes da sua personalidade, de forma a ser possível fazer um estudo comparativo com a leitura usualmente citada em psicossomática e mais especificamente nos casos da tal dermatose. A dermatite atópica ela é uma afecção inflamatória crônica e recorrente da pele. Tem como característica o prurido intenso e as lesões de distribuição típica. Foi utilizada uma metodologia qualitativa contemplando a complexidade dos fenômenos subjetivos. O estudo foi feito com uma adolescente de 12 anos que possui a dermatite atópica, da clínica Durval Marcondes, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ela foi encaminhada pelo médico dermatologista ao psicólogo. Foram utilizadas entrevistas psicológicas semidirigidas, anamnese respondidas pela mãe, 2 testes projetivos, o método de Rorschach e o teste de apercepção infantil com figuras animais, 2 escalas, a Toronto Alexithymia Scale e a Observer Alexithymia Scale. Foram feitas uma série de entrevistas psicológicas semidirigidas, as anamneses respondidas pela mãe, os 2 testes projetivos e as 2 escalas. A primeira entrevista semidirigida seria com a paciente e a sua mãe, e as posteriores apenas com a jovem, assim como as aplicações dos testes e escalas. A última parte do psicodiagnóstico foi a entrevista de devolução à paciente e à sua mãe, segundo as diretrizes de Ocampo. Nas entrevistas, foram um total de 10 entrevistas psicodiagnósticas. Uma com a mãe e com a filha, 3 apenas com a adolescente, 5 anamneses apenas com a mãe e a devolutiva com ambas. Por meio das entrevistas, foi identificado a demanda de atendimento de Madalena e, quando foi apresentado, ela concordou e foi encaminhada para o psicodiagnóstico e a futura psicoterapia. O método de Rorschach foi feita uma entrevista com a duração de 1 hora e uma interpretação psicanalítica. Já no teste de apercepção infantil com figuras animais, a entrevista foi feita com a duração de 1 hora e somente uma entrevista também. Na escala Toronto Alexithymia Scale, a pontuação foi de 64 pontos, que deu um score inconclusivo, já que não fica no grupo dos pacientes alextímicos acima de 74 pontos e dos não, que é abaixo de 62. No Observer Alexithymia Scale, a pontuação foi de 60, e segundo o ponto de corte da escala original, que é 40, Maria seria considerada alextímica. Discussão. Foi possível verificar na paciente a necessidade talvez exagerada de adaptação à exigência exterior, consequentes contatos fáceis com o concreto e a busca excessiva de controle, o que poderia validar a hipótese da paciente ter personalidade do tipo A. Tentativa de controle que também ocorre com os seus afetos, o que pode indicar na paciente uma carência de espontaneidade ou receio de manifestá-la. Nos testes, foi verificada uma afetividade intensa não expressa, uma necessidade de representação dos sentimentos hostis. Também foi possível perceber o indício de dificuldade com relação à autoimagem.
Uma vez que a paciente tem uma atitude de descaso e hostilidade com os vários aspectos de suas relações, pode-se estar se comportando dessa maneira consigo mesmo, e contudo é importante salientar que tais adversidades também podem ser características de idade da paciente. Ainda foi possível identificar evidências de que questões ligadas à sexualidade lhe provocam ansiedade, além de certo temor frente à perspectiva de contatos. Tal comportamento pode ser resultado da influência da mãe, notadamente marcada pelo citado abuso sexual que entende que sofreu na adolescência, assim como pelos atuais problemas sexuais do casamento. Fica claro aqui a importância dos pacientes serem observados de maneira específica, voltada à sua realidade, evitando condutas padronizadas, estereotipadas ou apressadas, permitindo a criação de um bom rapport. Se o psicodiagnóstico fosse efetuado apenas com uma escala usada e poucas entrevistas, seria possível considerar a paciente como alexetímica, o que se revelou não ser a hipótese correta com o aprofundamento da investigação e principalmente com maior abertura da jovem, obtida com uma construção de uma relação de confiança com o psicólogo responsável pela avaliação no tempo que ela precisou para tal. Conclusão: a metodologia permitiu identificar as características mais evidentes da personalidade de Maria, a ponto de ser possível afirmar que, assim como na literatura citada sobre enfermos com tal dermatose, a paciente apresenta dificuldades com autoimagem e autoestima, assim como comportamentos que sugerem a personalidade do tipo A, além de relações com a figura materna com características simbióticas. Contudo, o mesmo não pode ser dito no que tange às produções sobre alexitimia, uma vez que a paciente não apresentou tais configurações mentais. Obrigada.